Fala, Palestrino. Aqui quem comanda é o Palmeiras. Tudo nosso e nada deles. Vamos reagir ao programa G4 de hoje da Band Esportes, com os comentaristas repercutindo o empate de ontem em 1-1 contra o Noroeste em Bauru e como o Palmeiras sofre com a ausência de um centroavante matador, um atleta já consagrado e experiente para chegar vestir a camisa e jogar, e também como Abel detonou Flaco Lopes na coletiva de ontem após o jogo. Bora pro vídeo. O jogo do Palmeiras, curiosa a entrevista do Abel e essa situação do centroavante. Acho que a análise do Léo sobre o Flaco, eu acho que o Flaco ainda, com a evolução que teve, não poderia ser o centroavante 1 do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse uma grande figura, isso eu acho melhor agora que o Abel fale mais objetivamente que tipo de reforço ele quer, para a gente juntar o discurso da Leila com o dele. Porque não combina, o tipo de jogador que ele quer, a posição que ele precisa, não combina com o Claudinho. Não combina com o Claudinho, não tem nada a ver com o Claudinho, na minha opinião. O Palmeiras tem um rombo na zaga e um rombo no comando do ataque. É como o Flamengo, por isso que eu falei, é idêntico. A gente vai falar do Flamengo depois. O Flamengo tem lá só moleque na zaga e ninguém no ataque. Contratou um centroavante agora. Aí tem uma diferença. O Flamengo sinaliza pé no freio, o Palmeiras sinaliza pela primeira vez investir mais do que o Flamengo. Que são os Porque o Botafogo tá trocando a pele inteira, cara. Que tá que nem eu aqui depois de tomar sol e não sei tomar sol. O Luiz Henrique acabou de ser anunciado pelo... O Versões tá falando. Então, eu sempre miro Palmeiras e Flamengo e quem tá desafiando desta vez. O Botafogo foi o melhor time do ano passado, mas a gente não sabe, não tem nem técnico. O time reserva foi embora inteiro, o Luiz Henrique foi embora, o Almada foi embora. Então, o Botafogo vai reconstruir. Palmeiras e Flamengo são aqueles ajustes, eles estão procurando um jogador da mesma posição. E o Palmeiras tem uma condição financeira melhor agora. Então, o Palmeiras precisa ser assertivo. Ele tem que contratar o melhor zagueiro possível, o melhor centroavante possível. Não é simples. O centroavante, sobretudo, acho que zagueiro são várias opções. E acho que essa situação do Flaco, ele pode ser uma boa alternativa ao longo. Seria assim, um centroavante, o Flaco e o Tales, que é o garoto, a terceira opção, é isso, né, para a temporada. Levando em consideração que o Rony sairia, sei lá, se pode sair ainda. O Flaco no jogo aéreo, ele é importante, ele pode definir vários jogos, como fez o ano passado, talvez entrando, talvez quando o time precisar de um abafo, e o Palmeiras sabe fazer abafo cruzando, colocar o Flaco. Tanto que ele fala da máscara, da questão, ele fala também da... E é um incômodo mesmo para qualquer jogador, mas sobretudo na hora de cabecear, né? Ainda o cara ter a confiança, que é a principal jogada dele. Ele não é veloz, ele não é extremamente técnico, o jogo aéreo dele é bem bom. E isso pode ser bastante útil. O Versoni falou que até o Pedro Raul pode ser útil nessa situação, não pode? A gente ficou falando nessa circunstância. Então, agora me parece um pouco mais claro o que o técnico quer e o que a direção pode fazer. Eu só acho que essa voracidade do Palmeiras no mercado, você mandar uma mensagem, eu estava ainda em férias, você falava, não, o Palmeiras vai rapelar o mercado, o Palmeiras vai rapelar o mercado. E ficou em 2 jogadores, até agora, o movimento do Palmeiras. Talvez sim, como o Abel disse, os times quererem vender para o Palmeiras por uma baita grana, porque, afinal, está sobrando dinheiro no Palmeiras depois das vendas. Talvez também por o Palmeiras ter um pouco de relutância na hora de definir um alvo. Ou mirar alvos impossíveis, como o Andreas Pereira. Né? Impossível pelo momento. Então, desgama, Andreas Pereira, cara, cada jogo, cada rodada da Premier League fala, o cara não vai sair agora do Fulham, cara, né? E o Claudinho também, para mim, é um desgaste desnecessário de energia numa contratação numa posição que não é prioritária no Palmeiras. Então, o Palmeiras e o 9 é uma questão que a gente está conversando há temporadas. Não é só agora, com a questão do Flaco Lopes. Né? Agora, e aí, Léo? É um centroavante e é zagueiro que o Palmeiras precisa? Repito, a Leila, ela abriu a portinha, falou assim, tô insatisfeita, vou gastar, já começou gastando, né? Do jeito que o Arnaldo
colocou, de ser um centroavante de mais nome, o Flaco e aí o Tales sendo esse terceiro, era para ser assim há algumas temporadas já. O planejamento não tinha que ser esse para agora, já tinha que ter sido antes e talvez isso ajudaria a tirar essa pressão que existe sobre o Flaco que o Vessone comentou. Porque realmente, se o time não contrata um outro centroavante e você tem ali um centroavante que te custou 50 milhões de reais, você vai achar que é ele que tem que resolver a parada para você. E o Flaco não era esse jogador. Pode se tornar no futuro, mas não era. E claro que contratar um camisa 9 titular para um time que briga por todos os títulos, obviamente não é uma tarefa fácil. Mas desde que o Palmeiras está buscando esse jogador, quantos clubes brasileiros não encontraram o seu centroavante? Ah, claro. O Botafogo encontrou 2. Primeiro o Tiquinho, depois Igor Jesus. O Grêmio encontrou, o Internacional encontrou, o Cruzeiro encontrou. Todo mundo conseguiu encontrar o seu centroavante, praticamente. Só o Palmeiras que está ali esperando, faz proposta por um, por outro. Né? O Corinthians, exatamente. Mas, assim, sobre isso, Léo, eu queria ouvir vocês. Quando você fala, alguns encontraram, mas encontraram o cara que serviria para esse nível do Palmeiras? Essa é a pergunta. O São Paulo tem um centroavante, é o Caleri. O Caleri serviria para o Palmeiras? Não. Ou não. O Cruzeiro achou, o Gabigol, beleza. Não, mas o Cruzeiro Gabigol, Caio Jorge... Não, o Caio, tá bom. Acho que o Gabigol é um mau exemplo. O Caio Jorge. O Caio Jorge é um centroavante do nível que o Palmeiras quer? Eu acho que cairia bem. Porque eu acho que cairia, vamos combinar. Eu acho que cairia o Palmeiras, muito bem, não é pelo nível do seu time, onde eu quero chegar, pelo nível do time do Palmeiras há alguns anos, não é um centroavante, não é só o camisa 9 que vai empurrar uma bola para dentro. O Luiz Adriano, vamos combinar, que é um atacante muito bom, depois também não serviu. Sim. É difícil, é difícil. Quem é o centroavante? Teria que ser um centroavante até midiático também. Tipo o Pedro, que o Palmeiras tentou contratar, certo? Que aí é outro tipo de jogador. Aí sim, é o cara da seleção, parará. Perfeito, mas como o Arnaldo mesmo falou, esse cara não é o Claudinho, não é o Matheus Pereira, né? Não é porque não são da posição. Exatamente, e o Palmeiras está gastando energia com esses jogadores, né? A Leila já falou várias vezes do próprio Andreas, que eu até acho que, pela função, pode ser importante já para uma outra posição que o Palmeiras pode precisar, que é desse segundo volante, porque o Richard Rios tem mercado, pode sair. Fora ele, você só tem o Zé Rafael ali no elenco, que ainda está se recuperando fisicamente, então pode ser uma necessidade. Mas fora isso, é o zagueiro, principalmente agora com a venda do Vitor Reis, e o centroavante. E sobre centroavante você não vê muitas notícias. Até acho que, dependendo da maneira com que o Abel montar o time, você pode usar o Paulinho nessa função com características diferentes e com tarefas diferentes. Não dá para colocar o Paulinho ali de centroavante e achar que ele vai ser o cara que vai brigar por bola aérea, que vai fazer pivô, que vai segurar zagueiro. O trabalho feito com o Rony. Exatamente, perfeito. E o Paulinho é um cara que pode te oferecer o que o Rony oferecia para o Palmeiras, né? Desse ataque às costas da defesa, de correr pra caramba ali na frente e muito mais. Porque o Paulinho é um jogador de uma outra prateleira em relação ao Rony. Agora, não me parece ser esse o plano. Não me parece ser esse o plano. E não é inusitada a sua pergunta, partindo dela para o treinador como o Abel, que nunca se importou de um cara desse jeito, que sempre fez Flacos, Lopes jogarem e virarem maiores do que eles são. É curioso. Como diz o Arnaldo, ele sempre trabalhou muito bem na escassez, né? Não é curioso isso? É curioso. Acho que bateu o limite, né? Então. E só sobre zagueiro, que eu acho que tornou-se uma necessidade com a negociação do Vitor Reis, né? Lembro bastante que é uma questão que o Abel fala habitualmente, mas que fica talvez meio em segundo plano, porque os jogadores da base, afinal, foram dando conta, tanto que um foi jogar no Manchester City, mas esteve para ser contratado, não é, Léo, no final do ano passado, já o Santiago Mingo, o zagueiro canhoto, passado pela base do Barcelona, está no Bahia. Esteve para ser contratado, mas assim falou aqui, ó, Palmeiras vai contratar um jogador, o zagueiro canhoto, o jovem, o Santiago Mingo. Beleza, anotei e comecei a ver o cara. O cara tá no Bahia. Tudo bem que aí tá. O Palmeiras tem competidores também no mercado hoje. O Bahia contratou como o Cruzeiro. Contratou um time inteiro. Tá lá no Bahia o Santiago Mingo. Quantos zagueiros tem o Bahia profissional hoje? No time profissional. Quantos zagueiros tem o Palmeiras? O Palmeiras precisa pelo menos mais um. O Flamengo talvez precise de 2, ou mais um pelo menos. E aí eles podem bater na competição pelos mesmos jogadores. Essa é a questão, entendeu?